Ele jogou com o Rigoni no próprio São Paulo em 2021, o Rigoni foi para o México, para os Estados Unidos, tal, e agora volta para ajudar o São Paulo nesse final de temporada, uma vez que o São Paulo tem vários desfalques graves no ataque, André Silva, o Caleri mesmo desde o começo do ano, Rian Francisco, e tem aí se aproximando as quartas de final da Libertadores contra a LDU, jogo de ida em Quito, lá na altitude. A gente vai falar... Vai ganhar em Quito de 1-0 o gol do Rigoni. Piper, por que você faz isso? Olha lá, o pessoal fica chateado. Cadê a Isaura? Vai apanhar, hein? Tá lá em Araçatuba, tá tendo aula agora. Por isso, né? É por isso que você tá saidinho. Por isso que a Isaura não está. Aí você vai falando contra o nosso tricolor, eu entendi. Ô, Pipo, a gente vai falar do final da janela de contratação, mas antes eu gostaria de começar aqui com uma notícia exclusiva aqui do Deb Todo Dia sobre a investigação que o Ministério Público faz sobre o uso do uso dos cartões corporativos no Corinthians nas últimas gestões. Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e André Sanches. Como a gente contou ontem e mostrou o papelzinho, o Ministério Público pediu à Justiça que liminarmente afaste os 3 últimos presidentes de atividades dentro do Corinthians, seja em conselho, seja em colegiados, como ele chamou, que não são exatamente oficiais dentro do Estatuto, comissão de ética, comissão disso, comissão daquilo, para que não haja nenhuma interferência indevida nas investigações. Pois muito bem, Piperno. Hoje, o promotor Cássio Conserino vai ouvir, sabe quem, Piperno? Gerente do Banco Santander, do Parque São Jorge, de onde saem os cartões corporativos, de onde pode sair também os extratos, eu imagino, em relação às últimas gestões. O Corinthians tem conta, Corinthians, pessoa jurídica, tem conta nessa agência há bastante tempo, e por conta disso, até alguns dirigentes também têm conta nessa agência, por proximidade ali de ter uma agência dentro do Parque São Jorge. Então, esse gerente vai ser ouvido para entender como funciona a emissão de cartões e o uso de cartões e quem tem cartão corporativo. Como eu já disse aqui, não são só presidentes que têm cartão corporativo no caso do Corinthians. Tem mais gente que usa um cartão corporativo no Corinthians e, obviamente, que as gestões e as pessoas relacionadas às gestões vão ter que responder também sobre esse uso. Conversei ontem com pessoas da investigação e ficou bastante claro ainda que ela está no começo, mas que já há prova suficiente, por exemplo, do uso indevido do cartão, por exemplo, da gestão do Ilho, no tal Mercadinho Oliveira. Por quê? Na verdade, não é porque gastou dinheiro alguém no Mercadinho Oliveira. É porque a investigação que está fazendo, em vez de puxar a corda assim, está puxando a corda assim, foi atrás das várias composições do tal Mercadinho Oliveira. Quem já foi sócio, quem nunca foi sócio, quando mudou o objeto, porque era mercadinho, virou buffet, virou mercadinho, virou buffet, e o fato dessa personalidade jurídica eventualmente não exercer aquilo que diz ser. É um buffet, mas não tem fogão industrial. É um buffet, mas não é um mercadinho, mas não tem fisicamente não é um mercadinho, não tem uma loja virtual. Então, estamos nesse pé da investigação, mas o que é exclusivo e muito importante, a gente traz aqui em primeira mão, é que hoje o gerente dessa agência onde o Corinthians tem conta será ouvido pelo Ministério Público. O Ministério Público também entrou na justiça liminarmente para tirar essas pessoas do dia a dia do Corinthians, porque avalia que o clube, na atual gestão, além da desorganização em relação aos seus arquivos, e eu estou colocando isso entre aspas, foi dito pelo promotor à minha pessoa em entrevista ontem à tarde, além dessa desorganização, não cumpriu o prazo para a entrega dos documentos pedidos. Então, segundo o Cássio Conserino, por exemplo, o Gavioli, que é o atual e já foi diretor financeiro, tinha até 10 dias para entregar alguns documentos e não entregou. Tentei um contato com o Gavioli para saber se não entregou porque não achou, se não entregou porque não quis, se não entregou porque não sabe, não entregou porque o jurídico falou que tem que esperar, e não tenho essa resposta ainda, a trarei assim que tiver.
Mas o fato é que o Ministério Público avalia que a permanência e a circulação dessas pessoas dentro do Parque São Jorge pode atrapalhar ainda mais o descobrimento desses documentos. Piperno. Bom, Marília, eu acho o seguinte, é um caso até relativamente simples, muito fácil de ser rastreado. Por quê? Porque em uma empresa, é natural, uma grande empresa, a gente está falando de, no caso do Corinthians, uma empresa que fatura mais de R$1 bilhão por ano. Então, uma empresa com algumas centenas de funcionários, né, um quadro diretivo, um quadro executivo, né? Então é natural que outras pessoas, além do presidente, tenham direito ao cartão corporativo. Por quê? Você imagina, por exemplo, um diretor de futebol tenha que viajar, ficar vários dias fora de São Paulo para fazer negociações em nome do clube. Então é natural que ele tenha esse cartão. E é muito melhor ter esse cartão do que ficar pagando e depois ficar juntando nota, como a gente fazia, né, nos nossos tempos de repórteres, comentaristas e tal, que tinha que ficar caçando nota fiscal para, enfim, justificar. Então, é óbvio que com o cartão corporativo, você vai saber que o Joãozinho dormiu no hotel tal, almoçou no restaurante X, em cada uma dessas operações ele gastou tanto. Ok, perfeito. Agora, para o diretor de futebol, para o gerente de futebol, para o, sei lá, enfim, diretor administrativo e tal, ter acesso a esse cartão, ele não pode simplesmente chegar no banco onde o Corinthians tem conta e falar assim, ô seu gerente, eu quero um cartão. Tá. Obviamente há um fluxo burocrático que tem que ser seguido. Ou seja, vai ter alguém lá no Corinthians que vai precisar assinar, ou então colocar o carimbinho lá e tal, porque esse cara é quem tem a autonomia, o poder, né, para autorizar esse tipo de operação. Então, se surgir um cartão em nome do Andrés, é porque alguém do Corinthians deu aval para isso. Então, o banco recebe esse aval e emite o cartão. O banco é simplesmente um emissor, um intermediário. Então, o banco só pode ter emitido cartões se alguém autorizou. A não ser que o controle do banco também seja tão vulnerável a ponto de qualquer um aparecer lá e conseguir isso. Eu não acredito, principalmente porque o banco citado, o Santander, é uma instituição de presença global. Aliás, eu tenho um cartão Santander e eu sei como é que faz para ter direito a isso. Então, eu acho que é fundamental, sim, ouvir esse personagem, porque ele vai dizer o seguinte, olha, esse cartão existe porque tem alguém no Corinthians que autorizou. Então, tomara que ele apareça com a documentação em que há essa solicitação, porque aí já resolve uma grande parte desse mistério. Ô Pipo, tem mistérios mesmo, porque vou dar também mais uma informação aqui, ainda não do conhecimento de muitas pessoas. Então, a gente já contou aqui, e outros meios de comunicação também deram a história de que foi emitido um cartão, uma numeração diferente daquela que havia gastos depois da gestão André Sanches, em gastos em nome de André Sanches neste ano. Gastos feitos janeiro, fevereiro deste ano no cartão emitido em nome de André Sanches, uma fatura que chega a mais de 250 mil em gastos. E há também achado, nesse começo de ano, no mesmo extrato de posse do Corinthians, em algum momento, gastos em nome de abre aspas, Roberto Júnior, fecha aspas. Ninguém é Roberto Júnior É o filho do Roberto. É o filho do Roberto, exato. Não tem sobrenome, não tem nada, mas tem lá gastos em nome de um cartão emitido para Roberto Júnior. E aí também este é um mistério, porque quem é Roberto Júnior, quem foi, de qual administração? Até onde eu fui atrás, os últimos diretores, últimos gerentes e tal, não achei ninguém que tenha só esse nome, Roberto Júnior. Então, também é uma investigação. Como é que o Corinthians tem
debitado da sua conta gastos de um personagem desconhecido, como Roberto Júnior. São muitas as questões. Sobre a emissão de cartão, eu desconheço o processo pessoa jurídica do Corinthians, mas posso falar sobre o processo pessoa jurídica da minha empresa, por exemplo, que é uma empresa de uma pessoa só, Piper. Eu consigo emitir o cartão para quem eu quiser. E basta eu entrar lá na minha conta e falar, quero um cartão adicional em nome de. Só que tem que ser eu. Lógico, é isso aí. No caso, o dono da conta ou quem tem a chave, aquela token da conta, consegue fazer isso. Então, quem emitiu cartões em nome de outras pessoas está a ponta do iceberg dessa história. Quem mexe com isso tem que explicar como é que o Corinthians... a gente tem cartão corporativo para o diretor da piscina, para o diretor de não sei o que lá, para o diretor da base que viaja com os menores. Quem são? E quem emitiu esses cartões? E quem são essas pessoas? Então, peguei o meu cartão Santander aqui. Preto, hein? Coringão, hein, Pipo? Seu cartão Coringão. Não. Longe disso. Então, ele tem data de validade aqui até 2032. Muito bem. Então, vamos imaginar que o André, essas compras desse suposto cartão do André Sanches, essas compras, elas tenham sido feitas porque lá atrás, então, o ex-presidente conseguiu um cartão com validade, sei lá até quanto, 2030, alguma coisa. Então, o cartão ainda estaria vigente. Só que ele não é mais nada no Corinthians há 4 anos e 9 meses. Então, eu imagino que alguém do Corinthians, enfim, financeiro, né, que tenha assumido, que tenha sido nomeado após o término do mandato do André Sanches, até uma questão de, enfim, de governança. Né? O sujeito vai lá, vai dar uma olhada. Bom, olha, o Corinthians tem tais cartões corporativos. Só que o João, a Marília, o Pé, não sei o que, eles não são mais nada no Corinthians. Então cancela tudo. É assim que eu imagino que seja em qualquer empresa. E no Corinthians não seria diferente. Pois é, tá bem curioso isso, e eu acho que o Ministério Público, ainda que esteja tateando o começo das investigações, ele tem o começo. Eu sempre falei isso sobre o caso da Vaidbet e vou repetir. O dinheiro saiu de uma conta, entrou na outra. Saiu de uma conta, entrou na outra. Não chegava nem a ser o crime organizado, Pipo, era desorganizado mesmo, e sem nenhuma descrição. Agora, não, e deixando o rastro, né? Não é aquela história lá da Faria Lima que o Ministério Público, a Polícia Federal foram atrás na semana passada, aí tinha um monte de fintech que era criada para mandar o dinheiro para não sei onde. Não, no caso do Corinthians, o que não faltam são rastros, né? Todo mundo deixou rastro, até porque parece o banco... simples por enquanto. Depois, obviamente, onde foi gasto, CNPJ, de onde as coisas foram gastas. Mas essa primeira parte é quem tem cartão e onde essas pessoas gastaram dinheiro, pedir judicialmente a quebra do sigilo bancário. E, já contei aqui, vou repetir, o Ministério Público pediu a quebra do sigilo desses cartões, pelo menos dos 3 presidentes. E aí, na sequência, evidentemente, essa oitiva de hoje vai mostrar quem mais tem, porque, Pipo, eu, por exemplo, meus filhos têm cartão para quando eles têm que viajar, porque dinheiro vivo deixou de ser uma realidade. Nem para você comprar chiclete e balinha, você não consegue mais comprar porque não tem troco em alguns lugares. Então, eles têm um cartão da minha conta. Eles são menores de idade. Porque quando eles gastam, na teoria, está no nome deles, mas o cartão é meu, porque não tem menor de idade com cartão. Então, não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil. Vai lá, Frederico, gastou R$150 no último ano no cartão dele. Não tem imposto de renda. Mas aquele gasto, na verdade, entra na minha conta. É uma movimentação bancária da minha conta. Ele não tem conta no banco. Claro. É um gasto adicional. Então, é um gasto que é meu. Bom, do Corinthians é isso que temos hoje. Vamos aguardar os próximos passos da investigação e aguardando também o tempo todo se a justiça vai ou não vai
dar essa liminar, esse pedido de afastamento temporário, me parece, eu falei o tempo todo, que era bastante curioso e bastante questionável que alguém investigado por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa na caneta do Corinthians pudesse continuar sentado à cadeira da presidência, mexendo no arquivo, na conta e nos contratos. Agora, me considero, ainda bem que o Ministério Público acordou e entendeu que essas pessoas dentro do Corinthians, com pessoas de confiança dele, cadê o Pipo? Calma, Pipo. Em comissões, podem atrapalhar as investigações, sendo cargos não remunerados, sendo pessoas que estão ali porque amam o Corinthians, a primeira coisa que a pessoa que está investigada tem que fazer é se retirar e esperar as investigações. Me parece bem simples. Mas não tem ninguém pode dizer que ninguém é culpado. Ninguém está dizendo que é culpado. Só está preservando a investigação, inclusive preservando essas pessoas. Porque se eles estiverem lá, eles vão ser alvos desse tipo de ilação. Olha, eles estão destruindo provas. Então, você preserva o investigado e preserva a investigação. Se não tem nada a temer, por que vai ficar fazendo lá, Piperno? Claro, nem me parece um caso de grande complexidade, assim, principalmente para quem está acostumado a fazer investigação. Repito, tem rastro para todo lado, né? Tem nome, tem cartão, tem, assim, digamos, a prova física, que é o cartão, tem, obviamente, isso passou por uma conta bancária, tá lá. Então, assim, o que não faltam são rastros. Agora, é aquela velha história, né? Siga o dinheiro. Pois é. Ô, Pipo, para terminar essa história e entrar na seleção brasileira, o mais curioso é que a investigação é feita por um promotor, já mostrei até a foto dele aqui, não vem ao caso, que é corintiano, que frequenta o estádio com o filho, etc. e tal. É um promotor que veio depois, que está agora no Ministério Público por uma outra função, mas que passou muitos anos no GAECO, então um cara com experiência em crimes financeiros, né? Então, essa investigação ela não é feita de ofício pelo Ministério Público, é uma PIC, que é como se fosse um inquérito policial chefiado, presidido pelo Ministério Público. Mas como que isso acontece juridicamente? O Ministério Público recebe uma denúncia, essa investigação é sorteada para algum promotor ali, e caiu para esse promotor essa investigação. Aí, Piperno, eu apurei sobre qual denúncia que foi feita, Pipo. E quem teria feito a denúncia? Obviamente que é uma coisa sigilosa, mas eu posso dizer que quem fez a denúncia pediu que fosse investigado exclusivamente as gestões do Ílio e Andrés. E assinou o papelzinho da pedido de denúncia. Só que aí eu falei assim, não, até por uma questão idônea, uma questão de se nós vamos investigar o uso de cartões corporativos, temos que investigar todas as últimas gestões. Então foi tipo um tiro no pé, viu, Pipo, para quem pediu a investigação. Pediu uma coisa e ganhou outra, Pipo. Aquela coisa do atirou no que viu e acertou o que não viu, porque é claro que... Quereis, viu, Pipo? Pois... Nosso Piquerez do MP. Nosso Oséias, né? Nosso galera. Então... Até nisso, é quase que pueril. Não, você pode investigar meu amiguinho? Não, vou investigar todo mundo, então. E aí, inclusive você. Vou investigar todo mundo. Óbvio. Todo mundo. E, aliás, também é muito lamentável que a gente, no caso do Corinthians, todo dia praticamente tenha que dar espaço a essas notícias, a essas informações, e a gente jornalisticamente é obrigado a fazer isso mesmo, porque isso é importante, é mais do que relevante. O torcedor do Corinthians tem todo o direito, sim, de estar bem informado sobre isso e cobrar lá associados, conselheiros e dirigentes. No momento em que, por exemplo, a janela de mercado se fechou, e não só o Corinthians, né? Muita gente aqui no Brasil o Pipo travou. Opa, alô? Até por falta de recursos, né? Sem imagem. Oi. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo e não estou te vendo. Olha só, hein? Então, eu vou entrar de novo aqui. Helena Jagger.
com ciúme do Piperno. Entendo, porque realmente ele está aqui sendo assediado no nosso chat. Bom, é o que a gente tinha. Então, isso é diferente de ser caça-clique, como disse o Piperno. A notícia de hoje é que o Ministério Público vai ouvir o gerente do Banco Santander, de onde está a conta, locada a conta do Corinthians, para onde vão os gastos dos cartões corporativos. Então, uma coisa é você ser caça-clique, que é falar, olha, fulano tá vindo, hein? Ele ama muito São Paulo, hein? Ah, mas ele vem, hein? Mas olha, tá chegando, hein? Olha, os empresários estão no Brasil. Sim, eles são brasileiros. Os empresários estão no Brasil, hein? Ele vem. Mas daí, nada. Aí você pega as notícias, obviamente que também temos que dizer que a imprensa na Arábia Saudita não é das mais livres. Entretanto, a versão do lado de lá é muito diferente da daqui. O Pipo vai voltar para a gente falar de seleção brasileira não chega a ser uma coisa iupi, não chega a ser uma coisa que enche nossos corações de patriotismo. Aliás, tem coisa mais importante acontecendo tem coisa mais importante acontecendo na República do que coisa mais importante acontecendo para a gente ser democrata, Piperno, e Pacheco e patriota do que exatamente o jogo contra o Chile. Mas o professor Ancelotti, ele é entretenimento puro. Olha, eu vou comprar um pôster do Ancelotti. Então, hoje ele deu uma coletiva pré-jogo contra o Chile amanhã. O Piperno tá até ruindo as unhas. Meu Deus, vamos jogar com o Chile. O Chile tá ótimo. Realmente estou numa ansiedade que você não faz ideia. Não pense em outra coisa. Mas, Piperno, a coletiva dele foi excelente. Falou coisas muito interessantes. E falou de quem quis ser falado. De quem quis ser falado. Bom, no domingo, o menino que não conseguiu fazer a diferença contra o Fluminense e não foi expulso porque o Wilton Pereira Sampaio é um banana, ele falou que ele não foi convocado, fez uma ironia, um deboche, não foi convocado por uma questão técnica. Como quem diz, preciso que vocês digam, como é sempre ele, né? A carência em pessoa. Não, digam que tecnicamente não há ninguém... Espelho meu. Tecnicamente há alguém mais bonito do que eu? O Ancelotti respondeu. Tem. Tecnicamente, por isso também ele não foi convocado. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Timão. Corinthians que não deve demitir o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado deve seguir aí como dirigente corintiano. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!